Vamos com o Zema? Zema. O novo Inconfidente Mineiro, será? Será que... Deixa eu ver se eu acho um negócio aqui. Ele quer separação de toda... Ah, não, antes de a gente botar o Zema, eu vou botar... Não, antes de... Eu quero saber se... Será que ele nos ouve? Será que... O Zema, você tá aí? Cadê você? Comenta aí pra gente, Zema. Comenta aí, vamos ver. Pô, ele vai entrar agora ao vivo, ó. Exclusivo. Zona Curva exclusivo. Aqui a CNN Brasil. O senhor me ouve bem? Ouvo muito bem, Mona Lisa. Boa noite a você, a Daniela e a todo o pessoal que está ligado. Aqui a CNN Brasil. O senhor me ouve bem? Ele tá, ó. Ai, cara. Ouvo muito. É esse cara. Ó, eu vou pro Nordeste. Se continuar assim, eu vou morar lá. Esse é o herdeiro do bolsonarismo, né? Puta que pariu, cara. É demais, né, cara? Não, e é uma autoestima, né? Uma autoestima, assim. Depois estavam tentando dizer, não, a gente não quer se separar do Nordeste, a gente só não gosta deles. Aí a resumo é esse, né? Mas não vou falar, né? É triste, né? Então, a declaração dele foi na COSUD, né? Que é um encontro dos representantes do Sudeste. Mais de perto sabe que eu sou um colecionador de provérbios desde a faculdade. A única coleção que eu faço é essa, né? Cada um tem as suas manias. E tem um... Não, e a coleção de falar merda também. Só um som? Não, meu... O africano que eu gosto muito. Tá bem, acho que a maioria aqui deve conhecer. Que diz o seguinte: sozinho vou mais rápido, mas juntos vamos mais longe. E o que nós estamos fazendo aqui hoje, eu acho que é exatamente nessa linha. Nós temos o Fórum de Governadores, mas ele acaba tendo uma série de obstáculos. Primeiro, são 27 participantes. Participantes muito heterogêneos, participantes com visões e problemas muito distintos. Mas, quando se fala em Sul e Sudeste, nós temos aqui uma semelhança enorme. Se tem estados que podem contribuir para esse país dar certo, eu diria que são esses 7 estados aqui. Pô, eu queria comentar aqui já, porque já tá um horror. Já tá impressionante. Né? Ele fala aí, ele vai chegar nessa parte ainda, ele usa o parâmetro como o número de pessoas empregadas em detrimento do número de pessoas que vivem do Bolsa Família, né? Bom, não é válida essa comparação, mas me surpreende ele falar isso, porque com essa fala, né, taca o Sudeste lá para cima e o Sudeste e tudo mais, mas, porra, o maior responsável, a maior indústria responsável pelo PIB do Brasil é o agro, que está necessariamente no Centro-Oeste e no Norte. E aí ele fala isso quando uma gafe horrenda dessa, um teor separatista e que não agrega nada ao debate. Não à toa a gente viu Dino teve que se pronunciou no Twitter de forma forte, até tirei o print aqui, ó, chamando ele de traidor. Olha lá. É absurdo que a extrema-direita esteja fomentando divisões regionais. Precisamos do Brasil unido e forte. Está na Constituição, no artigo 19, que é proibido criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Traidor da Constituição é traidor da pátria, disse Ulisses Guimarães. E é esse cara que quer se botar como presidente em 2026, né? Se fala muito, se especula muito sobre ele. Falando isso, cara, ele tá sendo um excelente cabo eleitoral pro Lula. Excelente. Eu tava vendo aqui, eu nem sabia que eles tinham criado isso, eu fui procurar aqui esse tal de CONSUD, né? É, o 8º encontro, Consórcio de Integração Sul e Sudeste. É, porque o Nordeste tinha criado, né, o Consórcio Nordeste. Sim. Somente na parte da pandemia, né, na época da pandemia, quando as coisas estavam bem complicadas, né, criaram esse consórcio. Daí eles tiveram a ideia de criar esse consórcio e daí chamam esse infeliz aí para abrir, né? Que o cara, eu acho também que é impressionante como vieram vários políticos preparados, assim, né? Você vê que esse cara, a gente
já brincou aqui muito com ele erra a conta, ele vai falar e se enrola. É porque o cara não é um político, né? É o cara que, tipo, é um empresário que se meteu a ser político. Exato. Dentro dessa onda aí de nova antipolítica. Ele representa bem esse sentimento outsider, né? Tipo, se não me engano, tem ele agora aqui em São Paulo, né? dos bordões dele na campanha, eu posso estar enganado, mas era não vou roubar porque já sou rico. Não tinha um negócio dele? Não sei, mas é meio por aí, assim, essa história de que essa ideia de que o Nordeste, essa superioridade do homem branco sudestino, né, é uma das coisas que mais me chocam, assim, porque realmente, primeiro que existe uma desinformação muito grande sobre o Nordeste, geralmente as pessoas vão para o Nordeste no máximo para ficar um feriado, para ir para a praia. Então, assim, o Brasil nasceu no Nordeste, né? Pois é. O Brasil nasceu no Nordeste, então existe uma estupidez, que é uma estupidez muito certa classe média também, que de certa forma concorda com essa bobagem, entendeu? Eu já ouvi muita gente falando isso. Eu fui para Santa Catarina, eu fui para Porto Alegre, eu fui para... Nossa, é uma organização, é tudo limpo. Só falta falar assim, não tem... E pior que Porto Alegre tem bastante negro, mas só falta falar assim, Santa Catarina tem pouco negro, né? Só falta falar essas merdas, assim, mas tem no subtexto um pouco isso também, né? É um racismo, um elitismo vagabundo, né? Elitismo vagabundo, porque os caras não são elite também, mas se acham na elite, né? Então, eu já estou pistolando aqui porque esse é um discurso que, como esse discurso de bandido bom e bandido morto, é um discurso que mostra bem a nossa estupidez, né? E tem até um movimento mesmo de separatista, né? No Rio Grande do Sul, né? Sim. Por isso que é perigoso esse cara falar isso, cara. E não é uma fala tirada de contexto. Quantas vezes ele já não deu declaração xenófoba? Mas ao histórico separatista do Sul, que os caras acham que, como a gente falou aí, eles se acham superiores, não sei, né? Tem um sentimento ariano no Sul que é um tanto quanto perigoso, né? E aí, esse ato do Zema acaba importando isso para Minas Gerais. E é engraçado que Minas é um estado, de certa forma, que fica ali no meio, né? Entre esse Sudeste maravilha, esse Sul maravilha, e esse Nordeste que eles acham que é tipo, o pessoal vive ali de outra forma, assim, né? De uma forma preconceituosa. Mas a gente não pode esquecer que, aqui em São Paulo, tudo que aconteceu em São Paulo foi feito com mão de obra nordestina, entendeu? Se a gente não tivesse a mão de obra nordestina em São Paulo, ou no Rio, ou em outros lugares, existe esse preconceito, né? Aqui no São Paulo, na minha adolescência, era o baiano, né? No Rio de Janeiro é o Paraíba, né? É o Paraíba. Então, esse preconceito é muito forte. Assim. Eu nunca subestimei. Em São Paulo, tem gente até hoje que fala baiano, entendeu? Você está em algum lugar mais classe média, assim, que o cara fala baiano de forma preconceituosa. Assim. Então, existe esse preconceito já, entendeu? E quando o Lula também foi eleito, isso o que teve de post preconceituoso contra o nordestino foi impressionante. Esses caras não vê como isso enfraquece eles politicamente, né, cara? Eu lembro o Bolsonaro, logo no início da gestão dele, ele teve uma fala que foi: esses estados da Paraíba, ninguém gosta de mim. Porra, olha como é que o cara reduz 15 estados, é de uma ignorância estritamente xenofóbica, né? Racista e racista. Mas ele tentava consertar depois, né? Ele ia pra lá, botava o chapéu de cangaceiro, lembra? Aquelas coisas bem ridículas. Botava alguém tocando sanfona na live dele. Diferente da grande maioria, há uma proporção muito maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial. São estados onde há um setor produtivo muito mais dinâmico. Então, com toda certeza, boa parte da solução do Brasil passa por esses 7 estados aqui. E nós temos de trabalhar juntos para ajudarmos o nosso país, que muitas vezes acaba acreditando em soluções miraculosas que nós sabemos só dão certo no... Cara, é muita merda, cara. Vamos trazer uns números aqui. Rio de Janeiro e São Paulo são os estados com a polícia mais violenta.
Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte são os estados com maior população de rua. A gente considera esses números nessas horas. Ah, não. Né? É só o PIB, né? Teoricamente, o São Paulo produz, o Sudeste produz riqueza, né? É bem. A gente estava falando sobre isso, sobre a pessoa ser preconceituosa com o Nordeste e depois voltar atrás ou tentar fazer uma média. Eu falei do Bolsonaro, mas a gente não pode esquecer dessa foto aqui, né? A foto nem está muito boa, né? Que era bem essa ideia, assim, né? Então, a gente, né, tem o Fernando Henrique, né? O Fernando Henrique até é carioca, né? Acho que ele nasceu no Rio, não foi? Fernando Henrique, eu acho que ele nasceu no Rio, mas ele fez toda a carreira dele aqui em São Paulo. Nascido no Rio. E ele e também foi lá também fazer esse tipo de média, né? Senta em cima do cavalo, achei que era um jumento isso aí. Mas é um cavalo, e bota o chapeuzinho de cangaceiro e tem que comer uma buchada, que aliás eu não gosto. Buchada é muito ruim. Eu ia muito pro Nordeste, que a minha primeira mulher é de família toda nordestina, eu ia muito para lá e eu sou apaixonado pelo Nordeste. É muito legal lá e assim, o povo e é isso que as pessoas também não contam, né? Porque o povo nordestino é um povo tão diferente, assim, principalmente quando você vai para alguns outros estados do Sul, você percebe como o povo de lá é fantástico. Né? Muito mais educado, né? Muito mais caloroso. Muito, demais, demais.